E olhe só onde a Rota do Sabor me trouxe essa semana. A Coreia. Eu estou aqui no restaurante Comá, que é um dos mais interessantes, porque tem uma cozinha tradicional coreana e, ao mesmo tempo, inventiva, aqui no bairro paulistano da Barra Funda. Quem vai contar tudo pra gente sobre esse estilo de cozinha coreana é o Paulo Shin, que já a gente vai conhecer e vai contar tudo pra gente sobre seu restaurante. Olha ele aí. Tudo bem, Josimar? Fala, Paulo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom? Tudo em ordem. Olha, a gente quer conhecer tudo sobre a Coreia, sobre a sua história, sobre a história do restaurante Comá. Tá preparado para contar, cozinhar e Bora. mostrar? Bem-vindo. Então tá bom. Muito prazer. Vamos entrar então para conhecer ele por dentro. Bom, agora já instalados aqui dentro do restaurante, sem máscara, tá? Já estamos testados, aprovados. E eu queria conversar um pouco com você sobre as suas origens. Você, na verdade, nasceu em São Paulo, né? Sim. Mas os seus pais vieram da Coreia. Exatamente. Meus pais, a família da minha mãe veio primeiro em 76. Né, ela voltou para casar na Coreia e veio para o Brasil, né, já casada. Mas ainda assim, toda a minha família, todas as minhas irmãs nasceram aqui. Então a gente é brasileiro, nascido e criado aqui no Brasil. Mas você teve uma formação muito próxima, então, à cultura coreana. Eu diria que em casa. Acho que como toda a família imigrante, né, tem esse núcleo em casa que sai a formação, né, a parte cultural, a parte, né, até da comida, do alimento, né, e todos os costumes. Mas durante o dia você se mesclava mais com... Não tinha, assim, uma comunidade coreana fechada? Não, eu sempre estudei em colégio, né, locais, brasileiros, então, fora de casa, realmente, a minha convivência era em São Paulo. E como é que são as suas reminiscências gastronômicas, né, de paladar? Eu imagino, então, que você tanto comia comida trivial do paulistano durante o dia, mas em casa devia ser uma comida bem mais tradicional coreana. Sim, eu tenho também essa mescla, né, essa questão híbrida, né, de ter uma refeição durante o dia paulistano, arroz, feijão, picadinho, acho que todo tipo de comida, né, trivial. E à noite era um momento da minha mãe cozinhar. Primeiramente porque meu pai era muito exigente, né? Meu pai exigia esse tipo de comida coreana, essa comida fresca. Então minha mãe tinha que voltar do trabalho, depois de um dia inteiro de trabalho, vir cozinhar comida para ele e toda a família sentava junto para, né, comer, ter essa refeição coreana da sua forma mais tradicional, em todo, né, sabor, dinâmica e toda a questão da refeição. Naquela época, você falou, anos 1970, isso. Era fácil conseguir produtos aqui? É muito curioso que minha mãe conta histórias, né? Porque não era fácil. Não tinha, né, essa facilidade de importação que hoje tem de produtos e insumos. Então, tinha muitas adaptações que não eram a simulação do sabor, porém remetia. Né? Então, minha mãe falava que ela, na época, substituía a selga pelo repolho, né? Até a pimenta flocada, ela substituía por pimenta calabresa. Então, né, eram algumas adaptações que, no final, remetiam um pouco do sabor. Né? E até a questão da comunidade japonesa ajudava nisso, né? Porque tem algumas coisas que, né, se achavam tem uma similaridade e às vezes recorria a produto japonês. O que você comia em casa, né, na sua infância? O café da manhã e depois o jantar, né, que eram os momentos coreanos. É muito comum o café da manhã ser refeição mesmo, arroz, um caldo e um peixe grelhado ou algum tipo de proteína mais leve. E na janta era uma refeição realmente mais elaborada. Acho que toda refeição coreana tem um elemento, né, do arroz neutro, né, que é o arroz branco, um cozido, a proteína e os panchans, que são os acompanhamentos. Então tem essa dinâmica que, né, os panchans eram variados, as proteínas eram variadas e os cozidos eram variados, mas ainda assim tinha essa composição bem consistente em toda a refeição. E o final de semana tinha pratos assim que eram pratos mais cerimoniais, assim, como tem no Brasil, em todo o mundo, né? Sim. Domingo, reúne toda a família. Tinha alguma coisa diferente ou especial para o fim de semana? Sábado era feijoada.
Sua mãe fazia feijoada? A minha mãe, ela sempre cozinhou muito, ela sempre gostou de cozinhar, então ela, né, ela fazia os pratos dela, brasileira também, feijoada. Seu pai encarava? Meu pai aceitava? Meu pai adorava feijoada. Acho que também, né, acho que é um prato muito reconfortante, né? Acho que tem sua riqueza de sabor e meu pai adorava. Então sábado tinha esse aspecto da feijoada que era bem curioso, né? Era uma tradição. E domingo era macarronada? Tem uma similaridade pequena, mas tem assim, no hábito de comer entre os brasileiros e os coreanos, que é comer muita coisa ao mesmo tempo, né? Sim. Algumas culturas fazem uma coisa bem estanque, assim, tem um aperitivo, depois é uma entrada, depois um prato principal, depois uma sobremesa e tal. E que é um jeito bacana de comer também, né? Na França se come muito assim, na Itália se come muito assim. Sim. No Brasil, a gente come as coisas tudo ao mesmo tempo, quer dizer, você serve tudo junto, né? Salada e a feijoada que você mencionou, por exemplo, é isso, né? Não tem a menor graça a feijoada, você comer primeiro a couve, é verdade, depois a salada, a farofa, depois a farofa, depois... A diferença, eu acho, que na cozinha asiática, as coisas não vêm juntas no mesmo prato, vêm separadas, mas tem esse hábito, né, de você comer várias coisinhas ao mesmo tempo, não Sim. tem uma... Até curioso, né, falar um pouco do panchan, que são aquelas entradas, né, que ficam na mesa, diversos potinhos e tudo mais. Aquilo é uma composição da refeição que fica do começo ao fim. Né? Então o bico que às vezes é couvert, é acompanhamento e é guarnição. Né? Então aquilo compõe a refeição durante o começo e o fim. E, né, de novo, vem a proteína, vem a sopa, vem o arroz, e tudo aquilo vira uma interação, uma dinâmica muito rica. Mais divertida, eu falo. Mais divertida, mais complexa, às vezes também. É verdade. E conta uma coisa, você hoje vai preparar pratos para gente que não estão no cardápio do Comar, né? Isso. São pratos que remetem mais à sua infância, à sua experiência familiar. Quais são? Explica. Então, é o cozido, né? Vou trazer um pouco mais do cozido. Cozidos são coisas que eu não sirvo no restaurante. Mas, de novo, é uma coisa que é muito presente em todas as refeições. Então, hoje eu vou preparar o kimchi jjigae, que é um cozido de kimchi, que eu acho que é um dos pratos mais básicos, né? Um dos pilares, né, de sabor da culinária coreana, tanto o kimchi quanto esse kimchi cozido. Explica o que é o kimchi pra gente. O kimchi é um fermentado, é uma conserva. E hoje a gente vai preparar a base de acelga. Mas o kimchi, né, eu acho que as pessoas... É importante a gente enfatizar que kimchi é o processo. É como se fosse o picles. O picles você consegue fazer de pepino, de nabo, de qualquer coisa, né? Coisas mais duras. E o kimchi é a mesma coisa. É uma conserva que você pode usar de diversos ingredientes. Hoje a gente vai usar de acelga. Que talvez é a mais tradicional, né? É a mais tradicional. É a mais conhecida, né? É a mais conhecida, é a mais tradicional. Aquela acelga vermelha, apimentada, fermentada. E, de novo, né, não necessariamente o kimchi precisa ser apimentado e precisa ser de acelga. Né? Então tem esse conceito aí que é importante a gente, né, apresentar e mostrar para as pessoas. E também eu vou fazer o doenjang jjigae. O doenjang é a pasta de soja coreana. Né? A gente consegue traçar o paralelo com a soja japonesa, a pasta de soja japonesa, que é o miso, e tem a pasta de soja coreana, que é o doenjang. Entre as suas diferenças, entre as suas peculiaridades, né? É um cozido dessa pasta de soja. Bastante legumes. É um cozido bem simples de ser feito. Né? Na preparação vocês vão ver, vão acompanhar. É muito simples, porém é cheio de sabor, justamente pelo doenjang ser o veículo de sabor. Né? Que passa por fermentação, passa por salmoura, passa por diversos processos que traz esse sabor bem característico. Olha, a cozinha coreana tem tanta... É tão provocativa do paladar, né? Porque tem tantas especiarias, tem pimentas e tal, que só você está descrevendo isso, eu já estou salivando, já está tudo excitado aqui no paladar. Mas eu quero ver a gente preparar isso lá, né? Você vai preparar? Vamos preparar. Vou ficar do lado atrapalhando, tá? A gente vai agora então para a cozinha preparar os pratos da memória afetiva infantil do Paulo Shin. Depois a gente volta aqui para comer, né? Vamos para a cozinha, então? Vamos cozinhar lá? Vamos. Você me acompanha. Bom, para essa receita aqui, comece explicando e mostrando o que é o kimchi. Isso. Vamos lá. Então esse aqui é o nosso kimchi.
nosso kimchi de acelga, né? Bem específico. Ele passa por fermentação. Para ser cozido, a gente espera até um mês. A gente gosta de um kimchi mais ácido, mais fermentado, porque traz mais complexidade para a cocção. Esse tempero no qual ele vai curtir, você coloca entre cada folha? Como Isso. Que é o... A gente salga a acelga e a gente faz um recheio separado. Né? E depois da salga, a gente enxágua ele, faz uma lavagem para tirar todos os detritos e a gente vai recheando, folha por folha, com o recheio com tempero, que é a base de cebola, alho, gengibre, pimenta flocada, que é essa daqui, molho de peixe, mingau, à base de arroz, que vai ajudar na fermentação. E basicamente é isso. São os ingredientes mais simples para se compor um kimchi. E nabo também, né? Família... Toda hora você lembra de mais um ingrediente. É muito simples. Só que você começa a enumerar a quantidade de coisas que entra e o tempo que leva. É verdade. E isso varia muito de família em família. Tem família que coloca pera, maçã, até frutos do mar, camarão seco, ostras. A variedade de receitas é infinita. Isso aqui é uma coisa que a gente come assim como um aperitivo. Isso. Ou pode comer como um acompanhamento, Exatamente. Com arroz, outras coisas. E aqui no caso você vai usar como base de um cozido. Exatamente, é isso. É um ingrediente bem versátil na culinária coreana. Acho que é um dos pilares, acho que uma das construções de sabor mais importante da diversidade da culinária coreana. E aí, hoje a gente vai fazer esse cozido de kimchi. Então a gente pega a selga e a gente porciona ela. A gente corta ao meio. Daqui a gente vai pra panela. Essa aqui é uma panela bem tradicional coreana. É de latão, não é de ouro, infelizmente. Infelizmente não é de ouro. Mas é um prato um prato bem tradicional na Coreia, uma panela, né? Um recipiente que também tem sua versatilidade. Eu vou colocar tofu. Que é o queijo de soja, né? Que é o queijo de soja. Na Coreia é tão popular quanto no Japão. Sim. Faz parte de bastante pratos, principalmente cozidos. Eu vou pôr um pedaço de panceta de porco. Que já está cozida? Que já está assada. É a panceta que a gente usa na casa. Vou colocar um pouco da banha. Banha de porco, né? Banha de porco. A glace. Que é o caldo de porco já bem reduzido, gelatinado. Bem gelatinoso. E a gente completa com o dashi, que nada mais é que um fundo, um caldo bem rico em umami. Nesse caso é um caldo de peixe. A gente usa alga, shiitake seco, nabo e peixe seco. Tá. Tem bastante, é bem rico de umami. E daqui eu coloco só um pouquinho mais de pimenta. Um pouquinho mais. Um dedinho de nada, assim, né? E a gente vai pro fogo para cozinhar isso aqui. Enquanto está cozinhando o kimchi, o cozido de kimchi, você pode já ir adiantando o outro? Isso. A gente vai deixar aqui o kimchi cozinhando aqui nessa preparação. E a gente vai fazer o cozido de pasta de soja. É um preparo rápido. É só o tempo de cozinhar a batata e a abobrinha. E o grande principal desse cozido é a própria pasta de soja, né, que também são anos de fermentação e tem o seu sabor por si só. Isso você compra pronto? A gente pode comprar pronto. Antigamente minha mãe fazia na casa dela, mas conforme foi aumentando a demanda, o volume de cliente, a gente não consegue produzir 100%. A gente consegue comprar de produtores artesanais aqui na comunidade coreana. Com nossa panela de pedra já quente, eu vou jogar um pouquinho de óleo. Tradicionalmente, essa panela é de torso bibimbap, aquele arroz mexidão, com vários ingredientes, acompanhamentos. Vou pedir licença para os mais tradicionais, que
Então faz parte dessa culinária. Cebola. Cebola, já picada bem grosseiramente. A gente vai colar um pouquinho só. Alho. Vou colocar nossa abobrinha. Nossa batata. Nosso tofu. Completar com o dashi. Vou esperar um pouquinho, levantar um pouquinho de fervura. E já vou entrar com a minha pasta de soja. Para quem está acostumado com a pasta de soja japonesa, o miso, essa aqui é um pouquinho mais pungente, mais forte, né? Tem sua característica mais marcante e com uma personalidade mais forte. Agora aqui o tempo é da cocção dos legumes, né? Só cozinha ele e no final a gente vai finalizar com o cogumelo enoki e essas pimentinhas aqui fatiadinhas só para dar o sabor, nem tanto o ardor delas, mas o sabor que é bem presente nessa preparação. O tofu nesses dois cozidos, ele vai ficar firme, ele fica inteiro, em pedaços. Ele fica em pedaços, é um tofu mais firme, tem a opção do tofu macio. E tem um prato específico para esse tofu, chamado sundubu. É um cozido de tofu, que vai um pouco de gochujang, que é a pasta de pimenta, e outras guarnições. E em que momento você vai colocar os cogumelos? É só no final mesmo? É no finalzinho. Como esse cogumelo é bem fininho, ele cozinha bem rápido. Né? A gente quer dar uma textura a mais, um sabor a mais, a gente joga bem nos últimos minutos da finalização do prato. Bom, aqui já está finalizando ele. A gente só vou provar a batata para ver se já está cozida. Vamos achar a batata aqui nesse cozido. Temos a abobrinha, achei a batata. Achou. Só deixa eu provar para ver se está... Tá quente. Primeira conclusão, tá quente. E tá cozido também. A gente pode finalizar com o enoki. E entra a nossa pimenta para dar um pouco de aroma na preparação. O que vai aí agora no final? Agora a gente vai finalizar aqui o nosso cozido de kimchi com cebolinha e minari, que é uma erva que a gente usa bastante. E é fácil de achar aqui? Sim, em mercearias coreanas, no Bom Retiro ou na Liberdade, em mercados chineses ou japoneses, se encontra. Fresca mesmo. Fresca. Tem praticamente o ano inteiro essa erva, então é uma erva bem versátil e bem presente. Eu vou só finalizar com um pouquinho de óleo de gergelim, para dar aquele perfume que a gente... Pra deixar bem claro que é coreano. Para deixar bem claro que é coreano. Então tá pronto o nosso kimchi jjigae, o nosso cozido de acelga fermentada, e o nosso doenjang jjigae, que é o nosso cozido de pasta de soja coreana. Legal, tô curioso, porque esses pratos eu sei que não tem no restaurante, eu nunca comi aqui no Comar, porque são pratos da sua avó, da sua mãe, sem querer entrar na intimidade da sua família, mas esses dois pratos que eu nunca comi, eu vou querer experimentar. Bora lá provar. Vamos lá. Então vamos. Bom, agora eu vou ter o privilégio de comer dois pratos preparados pelo chefe Paulo Shin, aqui do restaurante Comar, que não estão no cardápio do Comar. Então, se você vier aqui, você não vai experimentá-los, porque são pratos da sua infância, né? Da sua avó, da sua mãe, de uma cozinha muito familiar, né? Isso, é um prato bem tradicional. Todo coreano vai saber se familiarizar com essa preparação, tanto o kimchi jjigae quanto o doenjang jjigae. Acho que está presente em todas as famílias coreanas. Mas não no restaurante. Mas não no restaurante. Como é que a gente se serve? Bom, vou te servir porque Você me serve. a gente costuma servir sempre uma questão de respeito. Aqui a gente tem o nosso kimchi jjigae. Ele deu uma apurada no caldo, né? deu uma concentrada no sabor. Daqui a gente pode degustar ele. Obrigado. E eu vou comer com você também.
Bom, se você quiser experimentar o caldo por si só e depois o arroz para acompanhar, né? Dar um abraço aí na preparação. Começar pelo caldo, então. Começa meio docinho, vai ficando picante, aí vai chegando a... Daí é o papel do arroz para dar essa amenizada. Tradicionalmente não se come esse prato sozinho, né? Como eu mencionei antes, isso aqui faz uma composição de uma refeição entre panchans e proteína. Então aqui, né, por estar numa demonstração, né, a gente está comendo esse prato sozinho com arroz. Esse seria um panchan, como... Isso seria um acompanhamento, um cozido da composição de uma refeição. Então teria panchans, teriam proteínas, seja um peixe grelhado ou uma carne de porco ou um frango, e o arroz e o caldo. Né? Então E esse outro também, de soja, também seria uma guarnição, digamos, seria um componente da refeição. Componente da refeição. Não um prato principal. Né? Mas poderia ser um prato principal, né? Porque tem de tudo aqui dentro. Poderia. É um prato bem rico. Né? Tem tofu, tem a panceta, né? É um prato bem completo. E aqui normalmente se come com a colher mesmo? Estou fazendo certo? Não é com hashi? Exatamente. Eu acho que tem uma diferenciação entre a chinesa, a coreana e a japonesa, que o chinês e o japonês levam o prato de arroz até a boca. Né? O coreano não tira o prato da mesa, e é por isso que a gente tem o uso da colher. Até o design é diferente, né? A colher japonesa e a chinesa, aquele barquinho, né, que é um pouquinho mais alto, que é mais específico para caldo só. O coreano é uma colher mais reta, é um pouquinho mais parecido com o ocidental, e para auxiliar, né, justamente esse movimento. Aqui a gente tem o nosso doenjang jjigae. E a gente está acompanhando isso com o soju. Isso. Esse soju aqui é bem tradicional. Você vai encontrar em todos os pojang, que são os botecos coreanos. Soju, cerveja, né, todo esse tipo de bebida alcoólica acompanha bastante esse tipo de comida também. E é um produto bem comercial. Tem uma curiosidade lá que soju é mais barato que água. Né? Gira em torno de $2 no varejo. Esse daqui, né? Porque exato. Sim, porque tem outros que são mais sofisticados, mais caros. Isso. Esse aqui é o produto comercial. Existe sim ali os sojus mais artesanais, né? E a qualidade do soju está no teor alcoólico. Quanto mais alcoólico, né, melhor é o soju. E tradicionalmente é feito com batata doce e arroz. Um destilado. É um destilado. E acompanha muito bem essa comida, essa refeição. Bom, agora então esse aqui é um cozido. Esse é o cozido de pasta de soja. Isso. Tem uma similaridade com misoshiro, né? Mas é um sabor mais intenso. É um corpo mais... Né? Tem mais corpo, tem mais intensidade. A cozinha coreana, muitas vezes ela é extremamente excitante, né? Extremamente complexa de sabores, intensa, de especiarias e tal. Mas esse é um prato que lembra mais uma coisa familiar, né? Uma coisa mais comfort food, digamos assim. Na Coreia deve ser desse tipo, né? É bem isso mesmo. É menos picante, tem menos especiarias. É justamente isso, é bem reconfortante. É um prato, né, que remete ao lar. Né? E olha só quantas coisas a gente tem para aprender da cozinha coreana. Que aqui no Brasil, pelo menos, é algo ainda pouco explorado, pouco conhecido, um pouco folclorizado, né? E, na verdade, eu estou começando aqui essa minha exploração na Rota do Sabor, em alto estilo, comendo pratos que não são pratos típicos de restaurante. Esses dois pratos são cozidos muito caseiros, da família do Paulo Shin, que ele teve a gentileza aqui de preparar para mim, coisas que ele aprendeu com a avó e com a mãe. Mas isso aqui é só uma pequena introdução da cozinha familiar coreana. A gente vai explorar muito mais outros aspectos dessa cozinha que o Brasil precisa conhecer um pouco melhor. E para isso, os próximos episódios da Rota do Sabor, a gente vai continuar aportando na Coreia, tendo como anfitrião e como guia o Paulo Shin, do restaurante Comá. Obrigado, até o próximo episódio e saúde!